Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Filosofia em Foco e aqui ao lado do meu colega Marcos Nascimento. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer sempre voltar aqui com você, fazendo mais um programa, mais um episódio do Filosofia em Foco, né? E aproveitando aqui, dando aquele recadinho, né? Se inscreva, divulgue e dê o like, certo? Tá certo, gente. Então hoje o tema é um nome meio esquisito, mas Marcos vai explicar, não se preocupe. É Enqueiridion, a arte de viver, né? E com base nisso, vamos dizer, toda a base, a gente vai trazer aqui um filósofo, Epiteto, não é? No podcast de hoje, vamos conversar um pouco sobre a filosofia de Epiteto, que é um estoico que no início da era cristã, 55 a 153 depois de Cristo, filósofo muito admirado e que fez parte da terceira fase do estoicismo. Assim, vamos iniciar com a pergunta, né? Todo mundo vai querer, já está curioso aí. Quem é esse cidadão chamado Epiteto? Isso. Pois é, Epiteto é um filósofo estoico, como você bem relatou aí na pergunta, né? Na sua fala, que faz parte do terceiro período do estoicismo, né? Porque o estoicismo ele contempla 3 fases. Então, ele é dessa última fase, que é uma fase que tem uma filosofia mais, digamos assim, mais consistente, né? Porque foram as obras dos pensadores estoicos dessa fase que nos chegaram com mais riqueza de detalhe e com, digamos assim, com mais informações, né? As outras foram extraviadas e, enfim. Então, a gente perdeu um pouco dessa capacidade, né? Então, o Epiteto, ele é dessa fase, né? Ele era um escravo, né? Ele era um escravo e como o estoicismo é uma escola de pensamento, de filosofia, onde ela não fazia exclusão, né? E também não havia um lugar específico para que as pessoas, tipo assim, como no caso uma academia, né, de Platão, ou o Liceu de Aristóteles, ou ainda o Jardim de Epicuro, que eram locais, digamos assim, de certa maneira, Mais seleto. fechado, mais seleto, né, para aquele grupo, né? E então os estoicos eles não se preocupavam com isso. Aliás, o próprio nome estoicismo vem do grego estoar, né? Que estoar quer dizer pórtico. Então eles realmente se reuniam diante desse pórtico, né? E por isso que o nome estoicismo. Então, mesmo ele na condição de escravo, mas ele estudou filosofia, né? E era uma pessoa muito curioso, aplicado, né, admirador das coisas, né, que são qualidades que a filosofia precisa para, digamos assim, se desenvolver, né? E ele é um pensador que chega depois de Sêneca, né? Sêneca, né, foi digamos assim, dessa fase é o pensador que mais deixou obras escritas, né? E depois de Epiteto, Marco Aurélio, né? O grande imperador, né? Romano, Marco Aurélio, que também era filósofo e foi muito influenciado por Epiteto. Agora veja que ironia do destino, porque Epiteto era escravo e ele era imperador. Só que Epiteto foi alforriado pelo seu amo, né? E aí, quando ele ganhou a carta de alforria, né, teve a liberdade dele, então foi que ele realmente pôde se lançar. E nesse momento, os filósofos da época foram perseguidos, né, e aí eles tiveram que sair de lá por um decreto de Domiciano, né, era o imperador, que eles tiveram que sair de Roma e voltaram para a Grécia, onde ele abriu uma escola e ficou lá até o resto da vida. Mas a filosofia de Epiteto é uma filosofia que, digamos assim, ele escreveu esse manual, né,
que é o Enqueiridion, que na verdade a tradução literal disso aqui é manual, certo? Só que ele, na verdade, ele não escreveu, uma correção, na verdade ele não escreveu, porque ele era um pensador que se inspirava muito em Sócrates. E como a gente sabe, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu Escreveram tudo que a gente por conhece ele, né? foi Platão, né? O seu aluno. A partir do que aprendeu dele, escreveu. Isso, né? Então, igualmente aconteceu isso com o Epiteto, né? Um aluno muito aplicado dele, chamado Flávio Arriano, tomava notas, né, das aulas, dos apontamentos e tal, e aí depois catalogou tudo e resultou nessa obra que é o Enqueiridion, né? Que na tradução, né, talvez, porque tradução como ela trata das questões do bem viver, é uma ética, né? Então, a arte de viver, né? Claro. Né? Então, basicamente, em forma bem resumida, esse foi o Epiteto, né? Que é, digamos, o autor desta obra, né? Eu queria, assim, já que a gente está dentro desse tema, né, Enqueiridion, a arte de viver, e que Marcos já fez a explanação de quem é Epiteto, né, todo o seu histórico, eu queria saber, você assim pode discorrer um pouco do que ele traz, né, desse livro, nesse tratado? Sim. Na verdade, a filosofia de Epiteto, ela vai, digamos assim, destoar um pouco dos pensadores, né? Ela tem um novo rumo, né? Dos pensadores estoicos da primeira e da segunda fase, né? Porque eles tinham o Zenão de Cítio, que é o fundador do estoicismo, né? Dessa escola de pensamento. Ele tinha um pensamento que era voltada para a natureza, né? O homem integrado na natureza, e que o homem precisa, né, estar alinhado com essa natureza, né? E a partir daí ele estabelece uma escola de pensamento que está basicamente pautado pela física, pela ética, né? E pela física, pela ética e pela lógica. Só que o Epiteto, ele se concentra mais na ética, abrindo um pouco, deixando um pouco de lado. Não que ele não estudasse essas questões também, mas né? foi o foco mas maior. O foco dessa obra dele é exatamente a ética. A ética. E talvez, à medida que a gente for discorrendo aqui, talvez a própria condição dele de escravo, né, fizesse com que ele buscasse assim a questão da liberdade, a questão da boa vida, a questão da vida simples, a questão da realização plena, sem a necessidade de muita coisa. Entendi. Então, começa mais ou menos por essa perspectiva, certo? Então, assim, ele escreveu esse livro, diria assim, através de aforismos, posso chamar assim, posso dizer, né? Então, ele começa com o seguinte, né? Dizendo que existem coisas que estão em nosso poder decidir. E existem coisas que estão fora da nossa capacidade de decidir. Então, para aquelas coisas que nós não temos a mínima capacidade de decidir, a gente esqueça. Por quê? Porque se a gente for tentar resolver coisas que não dependem de nós, vai nos trazer muita infelicidade, vai nos trazer uma péssima qualidade de vida, vai nos incomodar, vai provocar ansiedade, vai perturbar a nossa mente. E um homem sem uma mente tranquila, ele tem muita dificuldade para encontrar a felicidade, para encontrar a boa vida. Boa vida. Então, ele começa basicamente por esse raciocínio. E a gente vai percebendo que ao longo dos outros aforismos que ele escreve, ele, claro, vai trazendo outras contribuições para que a gente possa ter uma vida boa,
mas sempre volta a esse ponto. Ou seja, não esquecer o poder, ele usa, o poder que a gente tem para decidir e o poder que nós não temos para decidir. É o que popularmente o de não decidir, o pessoal diz, está fora do meu alcance. Exatamente, está fora do alcance. Na verdade, isso é traduzido, a gente escuta muito isso no popular também. Muita gente já escutei falar, é assim, para aquelas coisas que não tem solução, solucionado está. Eu já escutei muita gente falar isso. Não tem remédio, remediado está. É isso. São traduções diferentes do populares, mesmo sentido. Né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Aí ele vai trazer as questões que a gente pode ter o poder de decidir. Que questões são essas? São aquelas que estão no interior de nós. Porque, segundo ele, a felicidade não está fora. Claro. A felicidade está dentro, o poder de decisão está dentro. Se eu quiser modificar as coisas de fora, então eu não tenho esse poder. Então eu vou me estressar, eu não vou ficar bem. Né? Então ele diz aí que entre as coisas que estão dentro, a gente pode, digamos assim, ter essa gestão, ter esse poder, né, de decidir, está a opinião, está a questão dos prazeres, está a questão das escolhas, né? Das escolhas, né? A reputação, a vontade, né? Os objetivos e tudo que esteja relacionado com nós mesmos. Ou seja, que não dependa do outro. E as coisas que estão fora desse poder, as propriedades, os bens, né? O cargo, né? E tudo o que não é propriamente nosso. Né? Então, ele tem uma frase que ele diz aqui, que é: a vida interior depende de nós. Sim. As coisas externas, não. Tentar controlar essas coisas externas gera frustração, ansiedade e tendência à crítica do outro. Né? Entendi. Então, é muito forte esse posicionamento dele. Ele abre, né, o pensamento dele com isso. E sempre vai voltando para essa questão do poder de decisão que a gente tem sobre aquilo que é interno e sobre aquele poder que nós não temos para as coisas externas. Aí eu faço um parêntese. Isso dá uma lição também para que coisas que dependem de você, você deve decidir. Tem muita gente, às vezes, que se acomoda, né? Sim. Passa uma decisão que é sua, diz, escolha aí qualquer coisa, tá bom, né? Então, é interessante que a gente tenha discernimento, né? E não abra mão, com base aí que eu aprendi tão pouco agora, de Epiteto, aquilo que a gente deve decidir, né? Já que o que está fora a gente não tem, então que a gente procure fazer da melhor forma o que está ao nosso alcance, falando de forma popular. Exatamente, é mais ou menos isso mesmo. Não é? Ele continua, né, com a fala dele, a gente sabe que ele teve uma forte influência, né, na verdade, o estoicismo, né? Teve uma forte influência de Heráclito. Né, de Heráclito. Sim, que a gente já falou aqui sobre ele, né? Temos um vídeo sobre Heráclito. Né? Teve uma forte influência de Heráclito, questão do movimento, né? Teve uma forte influência dos cínicos e também teve uma forte influência do pensamento, especialmente das virtudes de Platão, daquilo que Platão escreveu sobre as virtudes, né? E ele vai dizer aqui que tem uma frase dele que ele diz o seguinte: felicidade é verbo. Eu vou ler a frase dele, diz aqui: felicidade é verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é contínua e a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Somos filósofos apenas para distinguir o correto do incorreto. Então, quando ele diz assim, felicidade é verbo,
Claro que o termo felicidade, gramaticalmente falando, não é um verbo. Assim, Mas ele está dizendo que é ação. de uma forma livre, né? Você encontra... Ele quer dizer, exatamente. toda O verbo palavra aqui que ele está está- dizendo o seguinte: felicidade é verbo, felicidade é ação, é resultado Ação. da ação. E aí ele complementa, é o desempenho contínuo, portanto, ação dinâmico, portanto, Dinâmico. ação e permanente de atos de valor. Ou seja, a felicidade para ele, voltando aí ainda às questões internas, tem a ver exatamente com essa relação dos valores morais Sim, que você tem que tomar a decisão, e aí sim é uma decisão capaz de se tomar, de fazer a opção pelo que é certo, né? Pelo que é moral, pelo que é ético, pelas coisas que faz o bem, né? E continua ele, diz que aquele que falha em satisfazer seus desejos fica desapontado, e aquele que incorre no objeto de sua aversão é miserável. Se você tentar evitar a doença, a morte, a pobreza, correrá o risco de ser infeliz. Então, ele, mais uma vez, ele volta àquela questão do poder. O que nós podemos, que poder temos nós para evitar a morte? nenhum, né? Exatamente, nenhum. Você vê que Epicuro fala disso, Fala. o Sêneca, sobre a brevidade, fala disso, Fala disso. e o Epiteto traz a questão também. Agora, cada um mostrando um prisma diferente. Claro. Né? Então, ele vai dizer exatamente isso. Não adianta você se preocupar com isso, porque a morte em si é só a morte. Agora, o que você vai, o medo que você tem e o que você vai, digamos assim, pensar sobre isso é o que vai lhe atormentar. Que pode trazer felicidade ou Então, não, né? Aí volta a questão, você não pode se envolver com isso. É aproveitar o seu tempo e ter a vida boa. Nesses termos que ele traz como vida boa. Com certeza, né? O que eu não posso, não tenho poder, eu vou deixar para lá e vou viver o que eu posso. Exatamente. Né? Ele diz, quando você abraçar seu filho ou sua filha, quando você abraçar seu esposo ou sua esposa, abrace como o momento que você tem ali, que você pode ter porque você está vivo. Está vivo. Mas que você possa ter essa percepção de que a qualquer momento a gente pode ficar sem. Claro. E que quando esse momento acontecer, você já está mais, digamos assim, entre aspas, sensibilizado para sofrer menos ou aceitar. Com certeza. Entendeu? Então, assim, você vê que ele está sempre voltando ao mesmo ponto. Não é? Ele diz ainda, aceitar a perda das coisas e das pessoas, o que não depende de nós, deixa-nos mais serenos. Com certeza. É serenar a mente, né, sobre essa coisa que você não tem como resolver. Tem poder, não tem como mudar. Né? E ele diz ainda, os homens não se abalam com as coisas, mas com a percepção que tem delas. Quando somos frustrados, perturbados ou desapontados, nunca devemos imputar isso aos outros, mas a nós mesmos. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que a gente, às vezes, culpa alguém por uma percepção que é nossa. Com certeza. Não é? Por uma percepção que é nossa. E talvez de uma expectativa que você achou que a pessoa poderia fazer aquilo, quando não faz, a gente fica frustrado, né? Mas exatamente. A expectativa quem criou primeiro, geralmente, é a pessoa, não é? Você às vezes espera algo de um outro, você não tem o poder de saber o que ele vai fazer, né? Sim. Muitas vezes a gente diz, eu tenho certeza que fulano vai fazer aquilo, né? Eu vou pedir, ele vai fazer. Mas se a pessoa não fizer, frustrou. Aí ele vai trazer o conceito de liberdade, que ele diz assim, a liberdade, porque aí você está trazendo isso que você acabou de dizer, exatamente o oposto que ele... Não é o oposto, mas assim, no sentido da busca da felicidade. Por quê? Porque isso não é uma coisa que depende dele. Não é. Ele está dependendo do outro.
E se o outro não faz, então... Frustra a expectativa. Exatamente. E isso quem causa criou a mal. expectativa não foi o outro, foi você mesmo, É. né? Exatamente. Aí você bota a culpa no outro. No outro. Então ele diz, para você ser livre, você não pode se apegar nem às coisas, Entendi. nem à ação do outro. Do outro. Certo? Então, tem essa perspectiva. Né? Tem essa perspectiva, certo? Pois sim. Não perca, uma outra questão que ele traz é que a gente precisa ter objetivos, não perca seus objetivos, Sim. né? Mantenha-se alerta, né? E evite distrações quando estiver envolvido na realização desses objetivos. Ou seja, mais uma vez, ele traz assim o sentimento de que você precisa estar consciente da sua ação, né? Estar consciente da sua ação. Quando você vai fazer uma atividade, qualquer que seja ela, que você procure fazer o melhor que você pode, né? Ok. E ele continua mais à frente com um outro... Ele diz que nada te pertence, essa é interessante, ele diz, nada te pertence, logo nada poderá perder. Viva como o hóspede de um hotel. Deixe as coisas partirem. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. assim, não se apegar às coisas. Com certeza. Mas nós somos muito, a gente tem esse apego, tanto às coisas materiais, quanto ao outro. É evolução, né? A evolução do mundo que veio para o capitalismo, se a gente vê, tudo influencia. Às vezes a gente tem algumas coisas que somos apegados, porque a sociedade, né, ela imputa algumas coisas, ela induz, né? Mas é bom sempre a gente voltar a beber na fonte da filosofia para ver que realmente nada é nosso. Exatamente, é isso que ele diz, né? Não se importe com o que pensam sobre você. Sim. Porque ele vai, essa questão aí é no sentido de que as pessoas percebem equivocadamente as ações. Entendi. Nem sempre que alguém diz algo sobre Walter, especialmente quando é algo negativo, porque as pessoas, se for uma coisa boa, geralmente as pessoas não falam. É verdade. Né? É porque essas pessoas tiveram a impressão equivocada de Walter. Olharam para Walter e perceberam, né? Apenas perceberam. Entendi. Né? Mas que essa percepção ela não corresponde de fato àquela realidade. Então você não tem que se preocupar com isso. Ele não vai rebater, não vai se estressar. Fique tranquilo, porque o problema não é... Exatamente, o problema não é de quem está sendo caluniado. É verdade. O problema está em quem está caluniando. Por quê? Porque a falta é de quem está caluniando, porque está vendo a coisa errada. Ele diz, como eu posso ter uma... Como é que eu posso ter uma... Na lógica, né? Como é que eu posso ter um posicionamento que é falso e que eu dou como verdadeiro e ser feliz? Para ele estar feliz. Porque ele acha que está correto, mas eu estou infeliz, ou pelo menos em tese, porque eu sei que está incorreto. Mas eu não vou ficar infeliz porque eu vou desconsiderar isso, porque ele está errado, não eu. É por isso que tem gente que diz, se você for se preocupar com que os outros... Tem muita gente que se preocupa com isso. Isso é um tema muito atual, Marcos. Tem muita gente que diz, eu vou fazer isso, mas será que não vão falar, não vão... Não se preocupe com os outros. Se você se preocupar, há um ditado popular, diz, você não vai viver. É verdade. Outra questão que ele traz aqui, Walter, ele faz uma pergunta, o que é realmente nosso? Sim. Olha só, o uso das nossas ideias, recursos e oportunidades. Tire o maior proveito possível do que você tem, do que é seu de verdade. E o que é seu de verdade? Suas ideias, seu conhecimento, seus pensamentos. Sim. O que nós temos é isso, é o que a gente leva. O resto é ilusão, segundo ele. Na verdade, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho essa roupa. Eu estou usando essa roupa. Mas ela, digamos, eu tenho uma posse dela. Mas não é, digamos assim, ele quer dizer assim, que não necessariamente é minha. Por exemplo, vamos supor que se eu
eu sair daqui, eu falecer. Um exemplo. Então, essa roupa aqui, ela vai caber em alguém e a pessoa vai usar e vai ser dela. Então, assim, você não leva isso. Entendeu? O que você leva é aquilo que está... Aí ele traz, é o que está interno. Que são seus pensamentos, suas ideias, né? Com certeza. É o conhecimento que você tem. Porque o nosso mundo criou uma ideia de propriedade, né? E para isso, e justamente como não é nosso mesmo, Marcos, quando se criou a ideia de propriedade, foi preciso criar leis, né? Para assegurar isso, para provar, tal, etc. A gente tem tudo na cartório, etc. Mas que, na verdade, não é uma casa sua. No futuro não vai ser mais sua. Quando a gente sair daqui, vai passar para filho e tal, e que pode vender e tal, né? Nunca é nosso. Exatamente. Um outro aforismo que ele traz, que eu achei muito interessante, é o seguinte, que nós somos atores, atuando em um palco. Entendeu? Nós não somos autores. Nós não escrevemos história. Nós recebemos um papel... Entendi. Cada um de nós, como nascemos, e a gente precisa desempenhar esse papel bem. E como é que a gente desempenha esse papel bem? Usando todo o poder interno que nós temos. E abrindo mão ou esquecendo tudo aquilo que é externo que a gente não pode, nem tem condições de decidir. Entendi. Certo? Uma outra questão que ele traz... que eu acho interessante também, e aliás é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam praticar: alegre-se pelo bem do outro. Sim. Não inveje, não troque o seu tesouro pelo ouro dos tolos. Isso também é um aforismo muito forte, né? Porque as pessoas às vezes, digamos assim, adoecem até, porque alguém está progredindo, né? Está conseguindo alguma coisa. Então, eu não consigo entender que pensamento mesquinho é esse que faz você imaginar isso da pessoa. E segundo, né, os poetas populares, a pessoa geralmente tem justamente esse sentimento pelo próximo, que está próximo de você. Você não tem do cara que está lá no Rio Grande do Sul, que tem gente rica, e quando você já conhece um milionário aí da vida, por exemplo, você admira até. Mas uma pessoa que veio do mesmo seu meio, que cresce, a gente às vezes, o homem quer ter essa inveja. Exato. E a inveja só prejudica a pessoa que a tem. Sim, exatamente. Né? E uma outra questão que ele traz aqui é que o mal está nos olhos de quem vê. Sim, sim. O mal está nos olhos de quem vê. Né? Aí é mais uma vez aquela questão da percepção, né? Que você olha, tem uma percepção equivocada e antes de você não se importa nem de confirmar, você já sai dizendo, difamando para todo mundo que essa coruja é feia e etc e tudo mais, né? É incrível essa e aí capacidade. Vem o preconceito, né? Muitas vezes, né? Se a gente olhar, tem um pouco a ver com isso, né? Quando você cria já uma ideia sem ir a fundo, né? Pois bem, Marcos. E aí... E, finalmente tem mais dois aforismos dele aqui, que ele diz que é o seguinte: respeite as relações naturais e sociais. Não haja de acordo com a ação ou reação dos outros. Mais uma vez, você vê que ele traz uma questão, mas ele está sempre se reportando ao poder interno e o não poder externo. Não é? Sempre ele está fazendo essa dualidade, né? Tudo bem. E, finalmente, ele diz: aceite a vida. Dentro dessa perspectiva de que você pode fazer um caminho da boa vida, de buscar a felicidade, agindo de acordo com essas premissas de que você tem o poder interno e não tem o poder de decidir sobre as coisas externas. Basicamente, né, esses são os aforismos principais que eu selecionei, né, deste livro. Pode mostrar aí para o pessoal, né, quem tiver interessado. Quem quiser ler, eu aconselho, é bem interessante. E é um livro, de certa maneira, tem 85 páginas, certo?
E falar em livro, a gente também, Marcos, você acabou de discorrer muito bem, obrigado aí pela sua explanação. É um tema muito interessante, né? Até porque fala da arte de viver. E falando nisso, sempre é bom viver e ler também, né? Você que também é amante. E a gente também já trouxe aqui no programa, um dos programas falou sobre a questão da leitura, né? Hoje a gente tem aqui, ó, você pode ver, Chuva de Vento, né? Que é de um escritor paraibano, né? Breno Leite Brito, que Marcos, eu passo para Marcos, que já leu esse livro, né? Falar sobre Breno Leite Brito e de que fala. Na verdade, Walter, esse livro, ele é um livro de um jovem escritor, né? É o primeiro livro que ele lançou, acredito que... Neste ano, né? Foi lançado este ano, eu acredito que ele vai enveredar por essa carreira, né? De escrever, porque ele tem uma facilidade muito grande de botar a ideia no papel, né? Bom. E ele faz isso de uma maneira simples, de uma maneira muito tranquila, certo? Abordando temas do dia a dia. Ele traz aqui a questão do preconceito, traz aqui a questão da dificuldade das relações interpessoais entre pessoas da família, entre amigos, né? E é uma leitura que você, pelo menos eu me senti assim, quando você está lendo, parece que você está vivendo a cena ali, conversando com alguém, com o personagem, né? Uma personagem. Então, eu recomendo. E quais lugares que estão disponíveis para adquirir? Vou dizer agora, né? Se você quiser adquirir na livraria do Luiz, do Meg Shopping, certo? E na Amazon, né? No Magazine Luiza. Então, tá vendo? Certo? Então, com essa indicação, Marcos, a gente chega ao final de mais um podcast, agradecendo aí ao público que nos assiste, ao público internauta, e como sempre, como o Marcos disse no começo, se você gostou, né, se inscreva no nosso canal, dê o like, certo? Valeu. Valeu, obrigado e até a próxima.